No final dos anos 90, meus pais assinaram TV a cabo, que foi uma grande alegria lá para casa, né, com vários materiais diferentes. E entre os canais que tinha, havia o Cartoon Network, que era só focado em desenho animado. E o que acontece? Houve uma grande propaganda de um filme novo do Scooby-Doo que tinha como destaque o fato de que dessa vez eles lidariam com monstros reais. Coisa que pra mim, que era adolescente, pensava, ah, mas eles já enfrentaram vários monstros reais, porém, o que acontece é que filmes e seriados onde o Scooby-Doo lidava realmente com criaturas fantasmagóricas sobrenaturais, era apenas dele com o Salsicha, nunca com a equipe toda. E dessa vez o filme reuniria toda a equipe, que a versão original já fazia mais de uma década que a gente pegava e não tinha uma produção. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e eu estou falando sobre o filme A Ilha dos Zumbis. Filme este, feito em 1998 e que foi lançado originalmente direto para DVD e para as mídias físicas que tinha na época, e no ano seguinte, quando estreou nos Estados Unidos em televisão, eles botaram justamente em 99 para estrear 31 de outubro, no Dia das Bruxas, sendo que esse filme foi um sucesso que permitiu, digamos assim, ressuscitar toda a franquia do Scooby-Doo. Então, venham comigo aqui o Luiz Henrique para poder pegar, entender melhor esse material. Inclusive, um abraço pro pessoal do Código 42, né, que pegou e foi responsável por sugerir justamente esse tema pro canal. Filme esse que eu gostava bastante quando adolescente e finalmente pude rever, descobri várias coisas interessantes, inclusive que tem uma continuação que a gente vai pegar e comentar no vídeo aqui, que foi feito em 2019. Pois é, 20 anos depois do filme original. Então, vamos primeiro dar um pouquinho de contexto. Scooby-Doo foi criado em 1969, fez um mega sucesso, ganhou várias séries, filmes, etc. Porém, o que ocorre? Depois de um certo tempo, parou de ter tanta audiência assim, começou a ter vários clones, inclusive a própria Hanna-Barbera começou a fazer vários materiais inspirados no Scooby-Doo. Um dos meus favoritos, inclusive, é do Tubarão, no qual, ao invés de ser um cachorro, era um tubarão ajudando a resolver mistérios. A primeira temporada embaixo d'água, a segunda temporada no espaço. Até mesmo Gasparzinho teve uma versão do tipo, onde era Gasparzinho, o fantasma espacial, no qual ajudava duas policiais do espaço, junto com o primo dele, o Assombroso, a resolver uns casos também. Mas retornando, o que ocorre é que parou de ter materiais da turma do Scooby-Doo como um todo e passou a se focar apenas no Salsicha, no Scooby, algumas produções com o Scooby-Loo, que era o cachorrinho menorzinho, né, mais briguento, que inclusive, até onde se sabe, é inspirado num dos primeiros projetos do Scooby-Doo, antes de definir como ele ia ser de cachorro, de tamanho, comportamento, etc. E assim pegamos vários filmes, séries, só que praticamente sem a turma, né? A gente só teve no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, uma série que era do Scooby-Doo Kids, né? Que era a turma do Scooby-Doo numa versão criança, né? Então, numa versão pré-adolescente, resolvendo mistérios, que é uma série bem divertida, né? Então, só que depois disso parou e não, assim, a gente teve durante mais de uma década sem nenhum material com a equipe original, adolescente, quase jovem adulto, né? Que lá nos anos 70 pegou e teve tanta fama. O que acontece é que a empresa responsável pelo Cartoon Network compraria os direitos da Hanna-Barbera, com seus vários desenhos, inclusive do seu Scooby-Doo, para poder ter material para exibir no canal. E o que acontece? Começou a ter uma certa audiência bacana o Scooby-Doo, então resolveu fazer um projeto para retomar a franquia. E com duas frentes, um filme de animação e um filme live action. O filme de animação finalmente foi concluído, lançado em 98, que é Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, e posteriormente em 2002 nós tivemos também com sucesso o filme live action do Scooby-Doo nos cinemas, sendo que foi suficiente para termos depois mais 4 filmes live action, e os filmes de animação do Scooby-Doo também fizeram sucesso, a ponto de que tínhamos quase um filme por ano, se a gente fizer as contas, mais do que isso ainda por cima, depois do sucesso da Ilha dos Zumbis, além de várias outras animações, né? Então, pois bem,
e do que se trata o filme Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis. Lembrando que se você está gostando aqui do conteúdo do canal, aproveita para dar aquele like, compartilhar com os amigos, fazer um comentário e lembrar que a gente tem um link aqui da Amazon, do qual você pode comprar materiais oficiais do Scooby-Doo e qualquer outra compra que você fizer através desse link, que não paga nada mais com isso, só o preço normal da Amazon, uma parte do lucro vem aqui para ajudar a financiar o canal, galera. Pois bem, então, em Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis, a ideia é que a equipe faz anos que não se vê, faz muito tempo desde o último caso, e a Daphne tornou-se uma apresentadora de televisão, falando de mistérios, o Fred tornou-se o produtor do programa dela, e a ideia é que ela quer fazer um novo programa falando também de mistérios, só que buscando mistérios reais, né? E para isso ela vai reunir toda a turma, pegando de volta a Velma, que tornou-se responsável por uma livraria especializada em suspense e mistério, e o Scooby-Doo e o Salsicha, que o que ocorre é que os dois, eles não conseguem parar em um emprego, porque eles são pegos o tempo todo comendo em trabalho. Fora isso, achar um emprego no qual consiga ter um cachorro trabalhando junto. Tanto que o emprego que é mostrado aí, o último trabalho deles, é justamente o Scooby como cão farejador em um aeroporto. Lembrando que vamos pensar um pouquinho da personalidade deles, que está trabalhando dentro da história, né? A Daphne é a mais arrumadinha, elegante, porém extremamente inteligente, e aqui é uma repórter mesmo, né? O Fred é aquele cara que organiza, lidera o pessoal, que tem o impulso, aquela iniciativa e transmite isso pra galera. A Velma é aquela pesquisadora mergulhada nos livros que adora analisar cada detalhe e em busca de cada minúcia de informação. O Salsicha e o Scooby são comilões, porém tudo que envolve comida eles conhecem muito bem, além de serem ótimos em se disfarçar e são bem sortudos, diga-se de passagem. Além do fato de eles terem uma amizade muito forte. Então, sempre vai estar o Salsicha apoiando o Scooby, independente de qual situação seja. Fora isso, eles são amigos fortes entre si. E o que ocorre é que nós temos toda uma sequência mostrando eles indo para vários cantos dos Estados Unidos, né? Cada um resolvendo um mistério diferente, só que sempre uma pessoa disfarçada fingindo ser um fantasma, até que eles vão para Louisiana, no sul dos Estados Unidos, numa ilha fluvial, isto é, uma ilha que é no meio de um rio, existem várias ilhas desse jeito, né? E existe a lenda de que um pirata, o pirata que pegou e enterrou um tesouro na ilha há muito tempo atrás, e o que acontece é que os zumbis desses piratas ainda vão pela ilha, protegendo o tesouro, além de todos aqueles que foram mortos procurando o tesouro e viraram zumbis. E lá dentro eles vão pegar, ter uma mansão grandiosa, você vê uma certa influência francesa que tem realmente na Louisiana. Infelizmente, um problema que tem na história é que a gente quase não tem representatividade do preta, sendo que nos Estados Unidos, no sul, é a região onde inclusive tem mais, e ainda mais nos Estados Unidos, lá no sul, Louisiana é realmente onde tem uma maior quantidade de afrodescendentes, né? Então realmente foi um pecado, diga-se de passagem, do filme, né? Apesar que é corrigido na continuação. Mas voltando à história, né? Aqui nós temos então uma mansão que é investigada e tentando descobrir de onde vêm esses zumbis e fantasmas que aparecem dentro da história. Por que a maldição está lá dentro? O que existe que não é exatamente o tesouro que está causando isso? E além disso, além dos próprios zumbis, você descobre também um segredo envolvendo a questão de felinos que pegam e protegem a ilha. Então, de criaturas felinas que estão pegando e, teoricamente, são ariscas na região. O que está acontecendo? Qual o grande segredo que tem a mansão, né? Então, pouco a pouco você vai descobrindo a história, inclusive vendo zumbis de vários estilos diferentes. Inclusive, tem gente da época da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? O que já dá o que ajuda, inclusive, a disfarçar qual é a verdadeira ameaça. Afinal, tipo, temos os piratas que realmente eram ameaçadores no passado e colocado como bem ameaçador, inclusive fantasma daí. Nós tivemos pessoal da guerra
dos federados, que é um pessoal não muito simpático, diga-se de passagem, que também aparecendo os fantasmas. Aí depois, de repente, começa a aparecer zumbi de tanto quanto é tipo, e eles fugindo dos zumbis, inclusive as cenas de perseguição são fantásticas, sabe? E toda essa procura para poder descobrir os mistérios, né? E descobrindo como cada geração de zumbi foi sendo criada devido a essa potência sobrenatural relacionada com os gatos que existe dentro da ilha, desvendando pouco a pouco o mistério. Inclusive, é engraçado, porque o Scooby é um cachorro, então temos várias interações bem engraçadas dele surtando atrás dos gatinhos e acontecendo sérios problemas lá dentro, sabe? Só que temos outros detalhes importantes. Por exemplo, a qualidade de animação até hoje é espetacular. Tanto que é o primeiro longa-metragem de animação do Scooby-Doo animado no Japão. Então, sim, é uma produção Estados Unidos, Japão, a história. Então, não que seja um anime, mas, por exemplo, Thundercats e algumas grandes séries que o pessoal gosta dos anos 80, por exemplo, de ação, muitas tiveram parte de animação no Japão, dando todo o dinamismo, uma altíssima qualidade de no processo. Além disso, a trilha sonora feita pelo pessoal Sky Cyclone é uma delícia. Além de termos a música de abertura original que é tocada em alguns momentos na história, a gente também tem duas músicas novas, que é o Fantasma Está Aqui, diz Here's the Ghost, né? E The Time Terror Again, né? A Hora do Terror novamente, né? Que são duas músicas muito gostosas, com clima de terror, porém ao mesmo tempo com aquela coisa meio dinâmica, né? Mostrando muito mais uma brincadeirinha com o conceito do terror do que uma coisa para assustar mesmo, que pega e toca dentro da história. Então a trilha sonora é incrível, a imagem é espetacular e temos todo esse mistério pouco a pouco sendo desvendado dentro da história, né? Inclusive, como não me lembrava de todos os detalhes, me surpreendi revendo o negócio, já que tem vários personagens que são mostrados dentro da trama que você não sabe realmente quem está relacionado ou não com a questão da ilha. Nós temos o jardineiro, que cuida justamente do jardim da mansão e está sempre revoltado porque as pessoas ficam destruindo as plantas quando são perseguidas pelos zumbis. Nós temos a ricaça dona da mansão, nós temos a auxiliar dela, que pega e faz a comida e cuida de todas as coisas lá dentro. Nós temos o caçador de peixes do rio, que é extremamente rabugento e provavelmente inspirado no personagem do filme do Crocodilo Dundee, o caçador de crocodilos, e naquelas figuras, normalmente caçadores de monstros e peixes estranhos do pântano, que a gente vê muitas vezes nessas séries de reality show, nessas séries do Discovery e History Channel, né? Então, um caçador super rabugento, que não gosta do pessoal perturbando as caçadas dele. Temos o rapaz, que é responsável pela única barca que faz a comunicação da ilha com o resto do continente, né? Então, cada um desses personagens você vai se perguntando, qual é o papel real, o que eles sabem ou não envolvendo a maldição do que está acontecendo? Qual deles é responsável por isso? Qual deles sabe alguma coisa? Qual deles talvez seja a próxima vítima da maldição? Então, por aí vai, né? Então, assim é construída toda essa dinâmica da história. E o que acontece é que isso desencadeou uma série nova de filmes, tanto que o próximo filme virou Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, que quero falar aqui no canal também, que originou uma das partes de trilha sonora e de bandas de desenho que eu gosto muito, mas vai ficar para o próximo vídeo. E o que ocorre nessa onda de filmes, inclusive falei alguns do canal, como o Fantasmossauro e o Batman Scooby-Doo, nós tivemos em 2019 um outro filme pegando esses aí de base e continuando a história, que é Scooby-Doo de volta à Ilha dos Zumbis em 2019, que tem a mesma qualidade gráfica, porém não tem aquela trilha sonora marcante que eu te falei do primeiro filme. Que, inclusive, minha dica é, procura a trilha sonora de Scooby-Doo, a Ilha dos Zumbis, Zumbis Islands no YouTube e escuta por si só, que já é muito bom. Prosseguindo, então, lembrando que se está gostando, aproveita para entrar nos comentários aqui, dar aquele like. E como eu falei, se quiser apoiar o canal, entra no link da Amazon, compra coisinhas lá também, para poder, se você quiser, coisas normais que você já iria comprar, não coisas fora do padrão, né? Coisas que você já iria comprar, usa nosso link, que pega e ajuda a dar uma graninha pra gente. Prosseguindo, então, em Scooby-Doo de volta à Ilha dos Zumbis, a ideia é os personagens encarando diretamente as consequências daquela caçada.
Dando uma geral, a Mistérios S.A. tá meio complicada a situação, a ponto que, lembrando que Mistérios S.A. é o grupinho de gente do Scooby-Doo que investiga as coisas. E o Fred teve que pegar, inclusive, vender a van dele por causa disso, a máquina do mistério que ele gosta tanto que ele começa a ter algumas alucinações até no meio da história de que tá vendo a máquina, e posteriormente a gente vai, quando a máquina volta, é uma versão muito mais postante, como se fosse aqueles caminhões monstros dos Estados Unidos, em umas cenas de ação muito bem feita, sabe? E o que ocorre é que o Scooby e o Salsicha estão cansados de serem usados como iscas vivas para serem pegos, os monstros serem pegos o tempo todo, coisas que realmente acontecem na história. Então, essa espécie de continuação que considera, dá uma noção de que os outros filmes aconteceram também, né? Os outros filmes de animação nesse período. O que ele faz? Você não precisa ter visto nenhum outro filme de animação, inclusive mesmo o primeiro Ilha de Zumbis, não é necessário que ele dê um resuminho do primeiro filme. Mas aqui, a ideia básica é que o Scooby e o Salsicha querem tirar férias, inclusive eles fazem o pessoal prometer que não vão falar mais nada de mistérios enquanto eles estiverem de férias. E a gente vê o Salsicha e o Scooby sendo fãs de filmes de terror antigo do programa da Elvira. Pois é, pra quem não conhece, a Elvira, que é a Cassandra Peterson, é uma personagem feita por uma atriz nos Estados Unidos, que é famosa apresentando filmes de terror de baixíssimo orçamento, e que já pegou e, normalmente fazendo piadas, sátiras, o grande precursor dos youtubers de terror, antes de existir o YouTube, quando só tinha televisão, né? E o que ocorre é que ela pega e sorteia os que vão ganhar uma grande viagem, que no caso é o Salsicha e o Scooby com a turma, né? Só que começa a dar algumas coisas erradas no meio do processo, mostrando que tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá. Tanto que o filme pode ser dividido em duas metades. A primeira é eles tentando pegar e lidar com o fato de que o spa onde eles estão está sendo atacados por zumbis, tentar descobrir o que está acontecendo. E a segunda metade, nós vemos um retorno aparentemente para se vingar das criaturas felinas do primeiro filme, só que ao mesmo tempo o Scooby, Salsicha e a turma foram convidados para fazer um filme sobre suas aventuras. E aqui parte da piada está no fato de que eles são ótimos para fazer mistérios, só que uma coisa é você fazer sua profissão no dia a dia, outra coisa é atuar numa frente da câmera, no qual você precisa fazer uma performance. Você tem que atuar com a voz, gestos de forma específica para gerar uma impressão na pessoa e não para fazer aquela sua atividade profissional, né? Então, por causa disso, temos várias cenas engraçadíssimas que são geradas durante o processo de tentar filmar o que está acontecendo. E enquanto aquela promessa que eu falei que eles fizeram pro Salsicha e Scooby tá valendo, eles estão totalmente confusos do que fazer da vida, já que eles só pensaram em mistérios durante anos e anos, então eles ficam totalmente atrapalhados. O que eu vou fazer? O que existe além, sabe? Bastante piadinha, esse excesso de fixação na cabeça. E é muito engraçado, porque cada pessoa do grupo do Scooby-Doo tem um jeitão diferente. E mesmo assim, todos vamos resolver um mistério. Mesmo o Salsicha e o Scooby, a coisa é que eles precisam de um descanso de vez em quando. Mas mesmo assim, por exemplo, eles adoram filmes de terror de televisão. Só que não filmes assim, muito realistas, etc. Não, aquilo que eles veem é um programa especificamente de coisas de baixo orçamento, que é nitidamente de mentirinha, né? O que faz tudo a ver com o dia a dia, onde a maioria das criaturas não são reais, são todas realmente pessoas disfarçadas por algum motivo, fingindo serem criaturas sobrenaturais para assustar os outros. Inclusive, no meio disso tudo, a gente percebe que a Velma, ela tem um arquivo de casos não resolvidos, que é justamente de tudo aquilo que envolve magia e sobrenatural. Justamente um deles, o caso da Ilha dos Zumbis, já que ela não consegue acreditar que ela lidou com entidades sobrenaturais de verdade. E é engraçado que quando você vê esse arquivo, aparece inclusive coisas dos filmes. Lembra que eu falei que o Scooby-Doo e o Salsicha já participaram de vários filmes onde lidavam com sobrenatural, só que eram somente eles em dupla com o Scooby-Doo? E você vê justamente umas ceninhas desses filmes deles, já que eles lidam com sobrenatural, nesse arquivo da Velma, né? Meio que mostrando, ó, todos os filmes de animação do Scooby-Doo que tem uma cara semelhante, eles fazem parte do mesmo universo e fazendo piada com isso, com a Velma não conseguindo pegar e acreditar mesmo a magia acontecendo na frente dela, né?
O que é bem interessante. Todos esses filmes eu acho bem divertidos, como eu disse, o segundo filme ele é um ótimo complemento do primeiro, só a trilha sonora, como eu falei, que ela é mais baixa, porém toda a questão da representação do local, da diversidade que existe justamente na Louisiana, ela é muito mais forte e bem desenvolvida, além de ter, como eu disse, né, tem duas camadas de trama diferente que ajuda a pegar e realmente desenvolver uma história, uma narrativa bem bacana, sem ser uma cópia do primeiro filme, mas ser realmente um complemento, um filme 2 que lida com as consequências do segundo filme, tanto para as pessoas em geral quanto para o próprio grupo. E vocês, já assistiram algum filme de animação do Scooby-Doo? Qual é o seu favorito? Coloque o seu filme do Scooby-Doo favorito aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!